Graça e a paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Graça e a paz a todos que aqui estão. E hoje é o dia do nosso PG, um momento muito importante para nós. Estaremos aqui fazendo uma reflexão e discutindo sobre a mensagem de Jesus Cristo que foi ministrada aqui no domingo passado. E neste momento nós estaremos orando por você, pelo seu PG, pela sua família, você que está nos assistindo, e logo após nós estaremos louvando ao Senhor uma canção linda e maravilhosa. Quero pedir o César para estar orando por nós, pelos PGs que estão nos assistindo nesse dia. Amém. Vamos orar então, que o Senhor possa estar abençoando aí as nossas vidas, nesse momento que nós estamos não somente reunidos aqui, mas reunidos também em casa com as nossas famílias. Amém? Eu convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que nós possamos elevar aí o nosso pensamento a Deus, crendo que nesses tempos de dificuldade o Senhor nos dará refrigério e a paz que excede todo entendimento. Deus, nessa noite nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos exaltar a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, ó Pai. Te damos graças, ó Deus, por esse momento que nós estamos aqui. A sua palavra diz que bastam dois estarem na tua presença, que o Senhor se faz presente, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, primeiramente para estar adorando e exaltando ao Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para aprender mais de Ti, e sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, pelo meditar na sua palavra, pelo entendimento e pela revelação que aquilo que a sua palavra traz às nossas vidas. Eu quero fazer um pedido especial ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha abençoar cada pequeno grupo, cada grupo de indivíduos, não somente os PGs aqui da igreja, mas também os grupos que estão reunidos em casas, as famílias, esposos e esposas, filhos com seus pais. Que o Senhor, ó Deus, possa estar reinando sobre as nossas vidas, que a tua graça e a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja dirigindo as nossas vidas e os nossos corações, ó Pai. Que nessa noite nós possamos ter um momento de adoração e um momento, ó Pai, de aprender mais de Ti, da Tua palavra, estando, ó Deus, na Tua presença. Assim eu peço a Ti, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Adore ao Senhor aí na sua casa. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
seu amor, Pai, sempre esteve, Pai, repousado em nossas vidas. Deus, se nós estamos passando esses momentos difíceis, Deus, o Senhor nunca nos deixou de amar, nunca deixou de nos amar, Pai, de forma sobrenatural. E se eu passar pelo vale, eu sei que em Ti eu posso confiar, eu sei que em Ti eu tenho o meu socorro, que é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor. Declare mais uma vez: se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, como é bom adorar esse Deus que é tão lindo, tão poderoso, amém, irmãos? E nesse momento, eu gostaria de saber aí como foi a semana do irmão César, do irmão Vanessa, do irmão João Paulo, amém? Então, eu gostaria de ouvir de cada um como que foi esse momento que nós estamos vivendo e o nosso dia a dia aí, né, nas nossas casas. Quero saber de cada um aí como que foi. César? Amém. Assim como na semana passada, né? Eu fiz esse mesmo comentário aqui. Hoje eu digo que foi como praxes, né? Mas eu entendo e vejo que a cada dia estamos tendo mais oportunidade para crescer em Deus, né? Eu estou procurando conhecer, ler sobre coisas novas, conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes, né? Como eu ministrei aqui na quinta-feira, e tem sido um tempo muito precioso, principalmente com a família, né? Até ontem eu estava vendo uma reportagem sobre isso, que existem muitos casais que estão se divorciando por conta de ficarem juntos, viverem nessa mesma realidade. Você vê como a modernidade, a pós-modernidade está hoje, né? E é um momento que, para mim, né, eu tenho a oportunidade de fazer muitas coisas com meu filho, muitas coisas com a minha esposa. Então, está sendo momentos muito proveitosos, graças a Deus. Vanessa? Tem sido momentos que Deus tem nos dado a oportunidade de refletir, né, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós somos, que nós dependemos dele totalmente, que é ele que tem o poder sobre as nossas vidas e controla todas as coisas. Então tem sido momentos em que Deus tem nos dado a oportunidade de crescer, de buscar mais a ele, e nós precisamos aproveitar esse momento para verdadeiramente buscar ao Senhor, reconhecer que ele é o Deus da nossa vida, que ele é o Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, para os irmãos, tem sido um momento muito gratificante com essa pausa que a gente está tendo, de buscar mais o Senhor Jesus em oração, na leitura da palavra do Senhor, buscar realmente a esperança que foi ministrada no domingo. E graças a Deus também tendo a oportunidade de colocar as matérias em dias, que está sendo uma bênção de Deus, e assim Deus vai nos dando graça. Glória a Deus. Então cada um aí está aproveitando esse tempo, que agora não é pouco, é muito, para fazer algum tipo de atividade. Inclusive o César, quinta-feira passada, falou muito bem sobre isso. A gente aproveitar para ler mais, para estudar mais. O João acabou de dizer também, né? As matérias da faculdade em dia, estamos fazendo psicologia, então é um ótimo momento para aproveitar, para colocar as matérias em dia. Amém? Bom, a minha semana foi também
eu pensei que ia ser mais tranquilo, acabou que está sendo alguns dias corrido, né? Ontem foi corrido, hoje também foi bastante corrido. E o bom disso tudo é que nós temos tempo para fazer algo que eu não tinha tempo para fazer. E eu estou aproveitando esse momento para ajeitar algumas coisas lá em casa. Amém? E hoje eu quero convidar vocês a abrir comigo as suas Bíblias, você que está nos ouvindo aí na sua casa, participando aí do nosso PG online, e Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o versículo 35. Todo mundo sabe, aqueles que participam dos PGs, que estavam participando, né, nas casas, a gente lê o texto e a gente, como grupo, como pequeno grupo, a gente discute juntos e fazemos juntos a análise sobre o texto que nós iremos ler. O texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, eu acho interessante esse texto, porque esse texto, ele tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Nós passamos por situações de dificuldade no nosso dia a dia. Antes do coronavírus, nós passamos ou passou por problemas, por situações de dificuldade e situações complexas. E esse texto, ele tem tudo a ver conosco. Jesus, ele, depois de passar alguns ensinamentos, Jesus, depois de passar aquilo que Deus tinha para o povo, ele resolve passar para uma outra margem, para um outro lugar. E ele chama os discípulos pegam ele, e todos entram no barco, e Jesus, ali dentro do barco, ele começa a descansar. Ele deita na popa ali do bar, e dorme, descansa, fica tranquilo, porque ele teve um dia muito corrido, como muitos por aí. E de repente, aqui o texto nos fala que veio uma grande tempestade. Não era uma pequena tempestade, era uma grande tempestade, com ventos fortes, águas agitadas. E a gente sabe, quem já esteve em alto mar, eu já estive em alto mar, quando vem uma grande tempestade, as ondas surgem, dá medo, a gente fica com medo, e foi essa sensação que os discípulos tiveram. Eles ficaram com muito medo, ficaram aterrorizados, entraram em pânico. E nas nossas vidas é assim, porque as crises, as dificuldades que a gente enfrenta, elas são inesperadas, elas são inevitáveis. Eu disse domingo passado aqui que a crise, ela não chega na nossa casa, bate ali e fala assim: ó, com licença, eu posso entrar? Ela não faz isso. A crise, ela chega, ela arrebenta a porta e entra, sem pedir permissão. E muitas vezes essas crises, essas tempestades, igual
os discípulos passaram e que nós já passamos, estamos passando agora, elas muitas vezes não são administráveis. Não é fácil administrar. E é necessário alguém intervir em favor de nós. Foi o que aconteceu aqui. A tempestade veio, os discípulos entraram em pânico. O que eles fizeram? Foi chamar aquele que podia ajudar, que era o Senhor Jesus. Então Jesus acorda ali daquele sono, porque ele estava muito tranquilo, porque ele sabia que o lugar que eles iriam chegar era do outro lado. O lugar deles não era no fundo do mar, era do outro lado da margem. Então Jesus acorda, repreende o vento ali, tudo, e houve-se um grande milagre. E esse texto ele tem muitas lições para nós. E eu quero aqui juntamente com vocês, os irmãos que estão nos ouvindo aí pelo Instagram, eu quero compartilhar algumas dessas lições. A primeira lição, o primeiro ensinamento que eu aprendo nesse texto é que quando há uma promessa, nós devemos ficar tranquilos. Quando Deus faz uma promessa, nós devemos ficar tranquilos. Aqui o texto fala que Jesus disse para os discípulos, no versículo 35, passemos para a outra margem. Essa é a promessa. A promessa não era para, vamos para o fundo do mar. Não era essa a promessa. A promessa era, passemos para outro lado, para a outra margem. Muitas vezes o Senhor nos faz uma promessa, de repente a crise nos pega ali, como agora, e nós esquecemos da promessa que Deus fez para as nossas vidas. E eu quero aqui passar essa oportunidade para vocês também falar um pouquinho sobre essa questão de Deus ter uma promessa para nós, e quando a crise vem, a gente esquece da promessa que Deus tem para as nossas vidas. Gostaria de ouvir cada um de vocês. O César agora está com oportunidade. Bom, então você estava falando, eu estava colocando meus botões para o XP, né, para poder raciocinar. O engraçado é que se você for pegar alto mar hoje, for para alto mar, né, esse contexto era um pouco diferente dos dias de hoje, mas hoje você consegue prever uma tempestade, né? Hoje você tem satélite, você tem aí os previsionistas e tal que podem. Naquela época não, mas veja bem, os discípulos eles tinham acabado de ouvir o sermão do monte, né? Entraram no barco e foram em direção lá a Gadeia. Qual que era o projeto? O projeto era encontrar o homem que estava do outro lado lá, possesso, estava endemoniado lá, porque Jesus ia realizar um milagre e fazer com que aquele homem fosse liberto. Mas o que eu retenho disso é o seguinte, que os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Então, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, né? Acho que Jesus na hora ele só estava esperando, eu vou esperar eles me acordarem, né, João? Que quando eles me acordarem eu vou lá, mando a tempestade parar e o negócio acontece. Acho que a situação ela gerou, ou precisava gerar, né? Ou contextualizando para os dias de hoje, precisa gerar isso, de nós confiarmos. Glória a Deus. Que Deus ele é, tudo está no centro da vontade dele, tudo é vontade dele, nada do que, né, como diz lá em João capítulo 1, né, nada do que foi feito sem ele foi feito, né, porque tudo foi feito por meio dele, inclusive nessa situação, ele estando ali no controle dessa tempestade. Então nós temos que entender que o Senhor está no controle das nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos preocupados com a tempestade, né? Eram pessoas que sabiam nadar, algumas pessoas que estavam ali eram pescadores, como Pedro, João, né, alguns dos discípulos, mas mesmo assim, quando se levanta essa tempestade, que não deve ter sido uma tempestade fraca, né, eles entraram em desespero e eles recorreram a Jesus. Outro princípio que eu aprendo aqui é esse: quando nós estamos, né, talvez não precisa chegar a uma situação de desespero, né? Talvez nós podemos recorrer a Cristo antes da situação virar desesperadora, né? E muitas pessoas, elas
elas têm essa prática, elas só recorrem a Jesus Justamente, em momentos justamente. de desespero. Dentro Jesus desse, não quer ter só essa relação. Justamente. Me dá, me busca que eu te dou. Ele Justamente. quer ter um relacionamento. Dentro desse contexto, vale ressaltar a forma que as pessoas enxergam a igreja, porque nesse caso, o barco, o barco representa talvez a igreja e aquela atitude de Cristo representa o evangelho sendo pregado dentro das igrejas também. Então, algumas pessoas elas vêm para a igreja quando está na UTI, né? Quando a situação chegou na UTI, aí elas vão procurar a igreja, né? Outras é quando está à beira da falência, aí ela vem procurar a igreja. Mas o princípio do evangelho não é isso, né? Então Jesus ensinou algo a eles antes, e Jesus automaticamente, não sei se foi um teste de fé ou coisa nesse sentido, né? Mas eles recorreram a Cristo, isso é o mais importante, né? Glória a O Deus. barco poderia ter virado com Cristo dormindo junto, né? Com Cristo dormindo junto, mas eles foram lá e acordaram ele, né? Glória a Deus. Irmãos, quando há uma promessa, a gente precisa confiar. E o que eu disse domingo, nesse momento, um momento de crise, é ter esperança e não medo. É buscar a Deus, chamar o Senhor como os discípulos fizeram, mas não só no momento de crise, mas no momento de bonança, de alegria, em qualquer situação. Amém? Vanessa? É interessante a gente sempre ter em nossa mente a promessa, porque eu vejo que assim, muitas vezes a gente baseia a nossa fé, a nossa confiança de acordo com a situação que a gente está vivendo. Se tudo está fluindo bem, a família está indo bem, a igreja, a economia, se tiver tudo indo bem, nós estamos firmes, estamos confiantes, estamos crendo. E se essa tempestade ela vem e invade a nossa casa, de repente a gente passa a achar que Deus nos abandonou. Então a nossa fé, ela não pode estar baseada nas situações que nós vivemos. Ela não pode estar baseada com aquilo que acontece no nosso dia a dia. Mas a nossa fé, ela precisa estar baseada na palavra. Precisa estar baseada na promessa. Glória a Deus. Porque independente do momento que a gente estiver vivendo, daquilo que a gente estiver enfrentando, a nossa fé, ela tem que estar fundamentada nessa promessa. De que aconteça o que acontecer, a promessa de Deus vai se cumprir. Glória a Deus. Boa colocação, Vanessa. E é isso mesmo. Independente da situação, chegando algumas perguntas referente a isso. Eu vou ter uma aqui para o César, ele falou também. Eu já vou te passar, depois do João falar, você responde. Independente da situação, de quem somos, Deus é Deus. E as coisas que estão acontecendo, não é porque Deus é mau. Não, é tudo resultado da maldade que existe no coração do homem. E a gente aprende isso. O João é formado em teologia, o César também é formado em teologia, eu também. A gente sabe muito disso. O homem, ele não é merecedor de nada. Se estamos aqui respirando e falando com vocês em suas casas e aqui nesse grupo, é porque Deus é gracioso, é maravilhoso. A sua graça nos alcançou, né? Então, independente da situação, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que estar conectados com Deus. Nós temos que estar ligados com Deus. Só fazer essa pergunta para o César, para você já pensar, César. Gostaria de saber, nesses dias de quarentena ou crises, como fazemos para nos aproximar mais de Deus? Já nós demos uma dica na quinta-feira, né? Eu pedi para não colocar o nome, falar o nome. Porque da mesma forma que o medo nos dá mais fé, ele também diminui nossa fé. Ele está falando aqui. Ficamos na cabeça. Por que Deus está permitindo isso acontecer no mundo? É o que a gente também acabou de falar aqui. Mas eu vou eu dou um parecer mais escatológico que é o... Aí depois do João você responde essa pergunta. Eu gostaria que os irmãos enviassem, pelo nosso WhatsApp, comentários, para que você possa contribuir com o nosso estudo de hoje aqui no nosso PG. Então eu vou passar para o João Paulo sobre
o que nós estamos falando aqui, João Paulo? O interessante é que no versículo 35, muito bem colocado pelo pastor, pelo César, que os discípulos conheciam muito bem a região, não é verdade? Eles eram pescadores, e a Bíblia nos diz que já estava tarde, ou seja, andar com Deus, nós precisamos de tomar decisões difíceis na nossa caminhada com Jesus. Isso gera promessa. Deus fala, mas para a nossa promessa ser cumprida na nossa vida, nós precisamos de andar em obediência. Glória a Deus. Nós podemos ver isso na palavra de Abraão. Deus fala para Abraão que vai dar um filho, que ele vai ser o pai das multidões, mas por isso ele precisa fazer um pacto. O pacto era andar com Deus e deixar Deus fazer a história. E nesse versículo nos mostra claramente, para nós andarmos com Deus, precisamos compactuar com Deus todos os dias da nossa vida. E assim nós teremos uma história linda com o Senhor Jesus, como foi falado aqui e afirmado, que Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso. Glória a Deus. E interessante, João Paulo, que nós precisamos estar preparados para isso, para essas situações. Sabe qual é o nosso problema que eu vejo? Principalmente o brasileiro. Nós não estamos preparados para circunstâncias difíceis. Nós não estamos preparados para um amigo ou um parente nosso que vai falecer. Nós não estamos preparados para um familiar que vai ter um câncer. Nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para uma situação de assalto, de roubo. Não, isso não vai acontecer comigo. Esse é o nosso problema. Gente, a crise, ela vem para todo mundo. Se eu sou cristão, se eu sou crente, pastor, a crise vai vir. E nós precisamos estar atentos a isso. E ter um relacionamento com Jesus. Porque quando vier essa situação de dificuldade, nós iremos o quê? Resistir. Nós iremos vencer. Porque nós já estamos conectados com Ele. Amém? Então, César, gostaria que você falasse um pouco aí, porque foi diante daquilo que você falou, a pergunta, é sobre essa questão. Como se aproximar mais de Deus, né? Como se aproximar mais de Deus nesses dias que gera medo, que gera assim, certa desconfiança. O que fazer nesses dias? Bom, biblicamente falando, se a gente for analisar no contexto da Bíblia, não existe nenhum personagem bíblico que não passou por uma tribulação, até mesmo Adão, né? No momento de perfeição dele, na inocência que ele vivia, ele passou por um momento de tentação, foi aprovado por Deus, e todos nós sabemos que a Bíblia diz que ele não foi aprovado. Lá em Hebreus 11 fala sobre isso, né? Sobre a galeria da fé dos cristãos. Mas em questões práticas, né? Se aproximar de Deus. É lógico que as pessoas às vezes elas têm uma certa dificuldade. O que eu vejo hoje no nosso país é o seguinte: o evangelho, até certo ponto, ele foi colocado como um maltrapilho para nós. Não foi ensinado princípios. O que é princípio? Nós víamos as pessoas, o pastor dizer: não precisa ler a Bíblia, né, João Paulo? Não precisa estudar a Bíblia, não precisa fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Não tem como eu conhecer a Deus, respondendo agora a pergunta dessa pessoa, não tem como eu conhecer a Deus se eu não me relacionar com Deus. E o relacionamento com Deus, ele se dá, primeiro, conhecendo a palavra dele, né? E segundo, tendo intimidade com ele. Isso através de oração, através de louvor, através de vir à igreja, através de estar ouvindo, né? Como eu orei aqui no começo. A fé, ela vem por onde? Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estou me alimentando da palavra de Deus, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu cresço em Deus. Ontem no condomínio, nós estamos fazendo culto lá todo dia. Virou agora. Glória a Deus. Até eu estava falando para a Jane, quando a igreja abrir agora, nós vamos ter que dar um jeito de levar todo esse povo para a igreja de novo, né? E aí, eu estava pregando justamente sobre isso. Uma coisa é nós conhecermos a Deus, outra coisa é nós nos relacionarmos com Deus, e outra coisa é nós termos intimidade com Deus. E todas as pessoas que nós vemos no contexto bíblico, por isso que é importante, né? Nós vemos essa questão. Por exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou.
mas Davi continuou sendo um homem segundo o coração dele, porque Davi tinha o princípio da palavra de Deus na vida dele. Então esse, acredito que são os pontos mais importantes. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pastor. Como aquela palavra não ficou, a palavra que foi dada na quinta-feira não ficou registrada ali no store, nos stories por 24 horas, eu vou refazer aquela palavra, vou gravar ela para vocês colocarem no IGV, de forma rápida, de forma bem sistemática, bem resumida ali, talvez uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Amanhã de manhã eu refaço ela, eu coloco, e eu gostaria que essa pessoa ela ouvisse com bastante atenção, porque lá, nesses momentos, como ela disse, nesse momento que nós estamos isolados e tal, uma das coisas que eu falei aqui na quinta-feira foi justamente isso. Nós precisamos tirar um tempo para se relacionarmos com Deus, através da palavra, através da oração, através do jejum, através da santificação e coisas nesse sentido. Amém. Aqui chegou alguns comentários. Só chegando comentários, irmãos. Esse daí, vamos participar aí com a sua família e PG na sua casa. Diz assim, esse aqui foi o Marcelo e a irmã Lilian. Diz assim: a paz do Senhor. Quando estamos em dificuldades, a gente percebe que nos aproximamos mais de Deus. Prova disso é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. As pessoas estão se aproximando mais de Deus diante dessa grande tempestade. Isso é verdade. E tem uma pergunta para o João Paulo aqui também. Chegou aqui uma pergunta. João Paulo, o que você tem feito para estar tão próximo? É parecido com a que fez com o César, tão próximo de Deus para enfrentar essa situação de crise. Bem, primeiro é colocar total dependência em Cristo Jesus. É realmente buscar o Senhor, sendo sincero com Jesus Cristo, falando para Cristo quem realmente você é. Apesar que Deus já conhece o seu coração, conhece a sua vida. Ser verdadeiro. Isso, justamente, ser verdadeiro, ser íntegro, como Deus falou para Jó, Seja verdadeiro para Deus. Você se expondo para o Senhor, através do Espírito Santo, Ele te ajuda a você a caminhar juntamente com o Senhor. Apesar que as dificuldades vêm, às vezes nos atrapalha, mas ela nunca vem sem o direcionamento do Senhor. Tudo está na direção do Senhor. E se Deus permite nós passarmos por uma certa dificuldade, é para nós termos uma experiência com Jesus. E para isso, para a gente ficar firme com o Senhor, como César disse, é buscar a palavra de Deus. Se você quer que Deus fale com você baixo, lê a palavra de Deus baixo. Se você quer que Deus grita com você, lê a palavra de Deus gritando, porque é somente através da palavra de Deus e o auxílio do Espírito Santo, é Ele que vai nos dar força para poder vencer todas as dificuldades da nossa vida. Aleluia. Isso é interessante que o João Paulo acabou de dizer, porque antes dessa crise era um movimento das pessoas procurarem outras pessoas ou profeta para Deus falar, sendo que Deus já deixou esta palavra para nós. É apenas ler e buscar a revelação no Espírito Santo. O que tinha que ser escrito foi justamente para a revelação nossa, em relação. Justamente. A gente só queria acrescentar algo que o João Paulo falou, que veio aqui. O relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Então, se eu me relaciono com Deus, obviamente, Deus ele tem a obrigação de se relacionar comigo. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Porque afinal de contas, o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. E nós precisamos prezar isso. Então, se eu tenho a devoção a Deus, se eu me dedico a Deus, se eu me relaciono com Deus, Deus ele vai retribuir isso. Então, o João Paulo falou uma coisa muito interessante aqui, no sentido de tribulações e lutas. São nessas horas, algumas tribulações, uma coisa é nós temos lutas passando dificuldade, outra coisa é nós sermos provados no bom e no melhor. Então, são coisas que vêm justamente para testar esse relacionamento que nós temos de via de mão dupla com Deus. Glória a Deus. E a Vanessa também está participando conosco. Ela diz que confiar em momentos de crise é uma decisão que devemos fazer. É o que eu estou fazendo aqui, interpretando o que ela disse aqui. É um momento,
confiar em momentos de crise é uma escolha ou uma decisão que devemos fazer. É você que decide, ninguém decide por você. E é o caminho do céu. E é o caminho do céu. É o caminho do céu. Justamente. E ela diz também que andar por fé e não por vista é uma questão de decisão sua. Você escolhe. Ou você anda por fé, ou você anda por vista. E eu disse aqui sobre essa mensagem, sobre esse texto, que nós precisamos ter esperança e não medo. E isso é uma decisão nossa. Se você escolher ter medo, você vai ter medo. Se você decidir ter esperança, confiar em Jesus e pronto, acabou, você vai ter esperança. Nada vai te impedir de alcançar isso. Nós poderíamos colocar dentro dessa passagem, por exemplo, várias questões relacionadas ao medo, que é o que você comentou, por exemplo, né? Que o medo, algumas pessoas veem como forma positiva, né? Mas o medo que eu digo aqui é o medo no sentido de temor a Deus, né? De temer a Deus. Mas os discípulos, por exemplo, nessa questão, estavam no barco, eles podiam ter pulado, né? Eles podiam ter tomado uma atitude, qualquer atitude, menos pedir para chamar Jesus para que ele socorresse. Por que eles chamaram a Jesus? Porque eles viram milagres de Jesus e eles sabiam que Jesus poderia realizar um milagre naquele momento. Justamente. E essa questão do medo, é necessário o medo. A gente precisa ter o medo, mas esse medo natural do ser humano. E inclusive ele nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, a pensar mais sobre uma ação ou uma estratégia que nós vamos adotar para alcançar algum objetivo. Mas esse medo que nós estamos vendo, a gente viu aqui nesse texto que acabamos de ler, os discípulos com Jesus, e esse medo que a gente tem visto aí no meio do povo de Deus, esse medo superlativo, aí já não é legal, já me preocupa. Eles queriam ser salvos, né? Eles queriam resolver o problema deles ali, né? João Paulo. O interessante, nós estamos falando sobre o medo, e Jesus entendeu sobre isso na vida dos discípulos naquele momento, pastor César e Vanessa, de que nessa passagem, Jesus primeiro acalma as tempestades e depois fala para eles, falta de fé. Aí a passagem mais adiante, Jesus está andando sobre as águas, o que Jesus faz? Entra no barco primeiro e depois que acalma a tempestade. Ou seja, Deus é muito dinâmico, meu irmão, para a nossa vida. Deus não fica só numa estratégia, só em uma experiência para você. Deus gosta que a gente tenhamos experiência com eles diariamente. E não é coisa sobrenatural não, é coisa normal. Deus age naturalmente, como agiu na vida dos discípulos. Jesus viu que o maior medo deles primeiro era a tempestade. Então, pera lá, então eu vou agir na tempestade, depois eu vou tratar com eles, para eles crescer, para eles amadurecer, porque essa tempestade do dia a dia, essas tempestades da nossa vida, sempre vem para nos amadurecer, como foi feito aqui na palavra do Senhor. Amém. Vanessa, o que você tem pensado sobre esse medo aí que o povo tem? Esse medo das pessoas já ficam desesperadas, vai acabar o mundo, não vai ter comida em casa, a gente vai adoecer, não vai ter hospital. O que você pensa sobre tudo isso aí que nós temos visto? Eu tenho refletido muito, que eu gosto muito de quando no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós vemos, né, na palavra, que é o que nós temos falado muito aqui, de buscarmos na palavra, nós vemos que Deus sempre cuidou do seu povo. E aí eu fico pensando nessa questão de às vezes as pessoas ficam com medo de faltar comida. E se a gente se recordar de quando o povo caminhou pelo deserto, a palavra do Senhor vai nos dizer que as roupas deles não envelheciam, nem os sapatos terminavam, que Deus fazia brotar água da rocha, Deus mandava o maná do céu. Então Deus, Ele sempre cuidou do seu povo. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele tem cuidado de nós. E se nós sentirmos medo, nós temos esse acesso a Jesus Cristo, porque Ele
que traz ao nosso coração essa paz. E nós, como igreja, nós precisamos, assim como foi falado no domingo, de não ficar disseminando esse medo, mas de pregar para as pessoas que Jesus Cristo é aquele que traz paz ao nosso coração. Não paz somente nos momentos de alegria, mas mesmo nos momentos mais difíceis, no nosso coração nós podemos descansar. Glória a Deus. É essa tranquilidade que nós podemos deitar e podemos verdadeiramente descansar no Senhor, que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Vanessa, eu vou fazer uma pergunta para você. Na verdade, uma pergunta é para você deixar uma mensagem de ânimo para as mulheres da nossa igreja aí que está nos assistindo. Mas antes eu vou ler, você pensa aí. O Alex nos disse aqui algo muito interessante. Muitas das vezes colocamos Deus de lado e nos preocupamos como vamos pagar nossas contas, como vamos comer e como vamos cuidar dos nossos filhos. E ele deixa um texto de Mateus 7, versículos 7 e 8. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Devemos buscar a Deus e nunca se esquecer que Ele é o Deus da providência. Amém? Vanessa, então vamos deixar. Obrigado, viu, Alex, pela participação também. Vanessa, está com você, deixar uma mensagem para as irmãs da 21ª e aquelas que estão nos assistindo nesse momento. Então, para nós mulheres, a palavra de Deus diz que nós edificamos a nossa casa. A mulher sábia, ela tem essa função de edificar o seu lar. Mas se formos uma mulher tola, nós somos capazes de destruir também um lar. Então, as mulheres são conhecidas como mulheres que oram. Que nós possamos verdadeiramente buscar ao Senhor pela nossa família, pelos nossos familiares, por todos, pela nossa igreja, e que nós possamos levar esse amor de Deus e edificar o nosso lar, e não destruirmos ele com palavras negativas, com medo, com destruição, mas que a gente venha ser mulheres fortes, que possamos edificar o nosso lar, o nosso trabalho, por onde nós formos, nós possamos levar a palavra de Deus, levar que Jesus Cristo é a nossa paz. Amém, glória a Deus. O presbítero Valdir também participando aí conosco. Domingo ele esteve conosco, eu chamei ele para ajudar aqui, eu brinquei com ele. Aí alguns irmãos, o pastor Valdir está indo sem ninguém chamar. Na verdade eu chamei ele. Obrigado, viu, Valdir? Tem ajudado muito a gente aqui também, como muitos. Ele diz assim no texto: a esperança permite ao cristão enfrentar com otimismo e segurança o que está por acontecer. A esperança em Deus, mediante Jesus Cristo, adquire maior profundidade, força e direção, graças à participação do Espírito Santo. Romanos 5, versículo 2 e 4. Obrigado, Valdir, pela participação. Ele está participando. Ele disse aqui também: esse entendimento vem por revelação e não por olhos físicos. Então é isso. Eu tenho que ter esperança, não medo. E por que eu tenho que ter esperança e não medo? Por tudo isso que nós estamos falando. Por ter uma promessa atrás de tudo isso. Por Jesus estar tranquilo nessa situação, como César falou, nós falamos domingo. Jesus está tranquilo. Essa situação que nós vivemos, essas crises, sejam elas conjugais, de relacionamento de pai e filho, financeiro e em relação à saúde que nós estamos vivendo agora, essas coisas são pequenas para Jesus. Jesus pode resolver no momento que Ele quiser, mas é na hora dele, no tempo dele. Então ele está tranquilo, e nós precisamos estar tranquilos, porque Jesus está tranquilo, Ele tem poder para fazer isso. E uma outra razão, porque ter esperança e não medo, é saber que Jesus tem todo o poder. A Bíblia fala que Jesus tem todo o poder sobre a terra e o céu.
interessante, o César até antecipou, o capítulo 5 nos revela que Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre os enfermos, Jesus tem poder sobre na multiplicação, para multiplicar, e Jesus tem poder sobre a morte. E no texto que nós lemos, fala que Jesus tem poder sobre as leis naturais da natureza. Então Jesus tem todo o poder. Uma coisa que nem, se você for analisar, não existe ciência no mundo que consegue explicar o que Jesus fez, a não ser Ele sendo o criador dessas coisas, né? Não existe uma ciência no mundo que consiga explicar o ato, até mesmo dele andar sobre as águas, né? Que é uma outra passagem que está nesse contexto. Como é que pôde Jesus andar? A água não é menos densa que um corpo humano, né? E Jesus andou sobre as águas. Até os cientistas tentaram provar, dizendo, olha, tem uma certa época que o Lago da Galileia, ele congela e tal, isso, aquilo, mas seria uma coisa de, né, no momento certo, na hora certa, no meio de uma tempestade, e aí, né, o cientista até pode dizer isso, mas como é que eu posso dizer que Jesus estava sobre o gelo, mas quando Pedro afundou? Como que eu explicaria isso, né? Então, o que ele fez vai muito além da compreensão humana, e é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, né, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. Então, tem coisas que não adianta nem eu querer te explicar, irmão, é pela fé e pelo milagre de Deus. Glória a Deus. E eu confesso que eu também ando pela fé e tenho esperança em Deus, porque minha esposa está grávida, a gente preocupa, né? É grupo de risco, eu chego em casa, eu tiro o sapato na porta do apartamento, eu deixo lá de fora, eu coloco o meu celular, meu relógio, minha aliança dentro de uma caixa ou em cima de um local que eu já separei para isso. Vou lá, lavo minhas mãos com sabão, passo álcool nos meus objetos, vou tomar banho, junto a minha roupa ali bem juntinha, isolo. Então eu tenho essa preocupação por causa desse medo natural. Agora esse medo que tem afligido as pessoas, aí já não dá. Por que não dá? Porque a gente é filho justamente de um Deus criador de todas as coisas, Deus pode o sustentador, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Eu quero aqui, a Vanessa já deixou uma mensagem para as mulheres, então César prepara aí uma mensagem para os homens, e o João vai preparar uma mensagem aí para as famílias. Amém? E eu quero dizer para você que está me ouvindo, tenha esperança nesses dias e não medo, porque a sua esperança ela vai te levar a um lugar que você nem imagina, um lugar onde Deus quer te levar, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Tenha esperança, porque existe uma promessa para você. Tenha esperança, porque Jesus está tranquilo e Ele, na hora certa, Ele vai agir em favor da sua casa, da sua família. Tenha esperança e não medo, porque o Senhor, se você tem Ele no seu coração, na sua vida, Ele está no seu barco. Se Jesus está no seu barco, fica tranquilo, tenha esperança. Eu disse aqui domingo, se você ainda não tem essa certeza que Jesus está no seu barco, hoje aí na sua casa, confesse a Ele, se humilhe diante de Jesus e convida Jesus para entrar no seu barco, porque quando Ele entra, o barco não afunda. Tenha esperança, porque Deus tem poder sobre todas as coisas e não medo. Amém? Então César está com a oportunidade, deixa uma mensagem aí para os homens. Os homens, eu quero fazer minhas as palavras que o Valdir colocou no grupo aí, que ele fez uma referência a Romanos 5, a partir do versículo 1 diz que justificados, pois, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós temos que nos alegrar nas tribulações, porque as tribulações, elas produzem a perseverança a experiência, a experiência a esperança, e a esperança é aquilo que não nos confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a crise, dificuldades, problemas são cadeias que vão gerar
a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas. O que eu deixo para os homens hoje é que nós, como homens de Deus, né, pessoas que se preocupam com as nossas casas, com as nossas famílias, nós precisamos tomar atitude dentro do nosso lar. Então, se existe alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser acrescentada e que precisa ser feita, esse é o momento que você tem. Meu irmão, você tem tempo, você tem recurso, né? E você tem disponibilidade de colocar a sua família no centro da vontade de Deus. Então, exerça a sua fé, seja realmente um sacerdote dentro da sua casa e levante um altar de adoração no seu lar com a sua família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. João Paulo, deixa uma mensagem para as famílias. E lembrando para nós que temos as nossas famílias, que Deus gosta de família, Deus preserva a nossa família. E diante disso eu quero deixar uma reflexão para vocês nessa noite, que vocês estão aí em família. Lamentações 3:21. Saindo aqui. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Ou seja, os pensamentos ruins diariamente prevalecem sobre os pensamentos bons, provocando sentimento de tristeza. Porém, a tristeza nos permite refletir e recordar os momentos de alegria, e assim reconstruímos as boas lembranças que um dia foram apagadas por certo momento. Ou seja, família do povo de Deus, por certo momento teve alguns pensamentos ruins dentro dos seus lares, às vezes até mesmo prevaleceu esses momentos ruins. Nesse momento você tem a esperança de trazer a memória daquilo que te traz esperança, trazer aquela memória que você teve com a sua família. Ou seja, esse é o tempo de você buscar a Deus em favor da sua família. Lembre-se que Jesus gosta de família. Deus tem o prazer de abençoar a sua família. Então, se prostre diante de Jesus, como Maria fez, falando para Jesus: obedeça tudo que Ele mandar. Ou seja, se prostra, se humilha, que eu tenho certeza que Deus vai fazer uma linda história na sua família. Essa é a minha mensagem para você. Amém. Glória a Deus. Vanessa, deixa uma mensagem para todo mundo. Bom, a Vanessa é uma pessoa muito dedicada na casa de Deus, né? Está aqui representando as mulheres. E ela é uma pessoa bem formada, formada em administração, tem MBA em outros cursos, trabalha no Banco Bradesco. Glória a Deus por isso. E ela está aqui representando as mulheres. Eu quero que você deixe bem rápido uma mensagem agora para todos. Quero dizer para todos vocês: ame ao Senhor de todo o seu coração. Busque a Ele de sinceridade na sua alma, todo o seu ser. Que Deus, Ele irá fazer grandes coisas na sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo Ele fará. Ele cuidará, Ele sustentará, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém. Então ame a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui mais alguns comentários bem rápido. A Teila diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Obrigado, Teila, pela participação. Show de bola. Nós temos também uma participação aqui lá da Espanha, nosso irmão Washington, que sempre está conosco aí. Washington, fica em casa, viu? Toma cuidado com a nossa bebê aí e com a esposa. Cuidado. Deus está com vocês aí, amém? Estamos orando por vocês. Ele diz o seguinte: o medo é necessário para o nosso dia a dia, pois ele gera em nós o respeito e o temor. Só que ele diz o seguinte: já não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus. Oh, glória! É isso aí, garoto. Somos filhos de Deus, não escravos mais do pecado, do medo. Então somos filhos do Senhor. E nesse momento nós iremos orar e vamos abençoar a sua família, a sua casa, o seu PG. Eu creio que Deus vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai manter a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aonde você está agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar na tua presença aqui os meus irmãos, que sempre está conosco, nos ajudando, a vida do João, da Vanessa, do César, do Fábio, do presbítero Adriano, do Júlio, do Fábio, o presbítero Fábio.
que o Senhor venha guardar suas casas, suas famílias. Pai, em nome de Jesus também, abençoe aqueles que estão nos lares, nos ouvindo. Deus, proteja, livra de todo mal, livra de enfermidade, gera força, gera fé em cada coração. Abençoe cada PG, cada família, em nome de Jesus. Abençoe as nações, abençoe o mundo, gera cura, Senhor, nas pessoas. Que o Senhor gera também sabedoria, inteligência, para que essa situação seja resolvida. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um que está nos ouvindo e nos assistindo. Amém. Onde você está, estende as suas mãos. Eu vou te abençoar mais uma vez. Que a graça do nosso Deus, que o amor, que as suas eternas consolações esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Quinta-feira nós estamos aqui intercedendo, orando por você, em nome de Jesus. Até mais e nos ajude aí, por gentileza. Tira a foto, encaminha para nós aqui, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Posta lá no Instagram, marca no Instagram da igreja, está lá no fundo, viu? Então nos ajude. E o pessoal aí nos ajude também para o nosso canal do YouTube. Contamos com vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Obrigado aqui todo mundo, Deus abençoe. E vamos em paz para as nossas casas. Abraço.